O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com/cinematório, isto é, mubi.com/cinematório. Uma boa dica de filme para ver no MUBI é Os Catadores e Eu, da aclamada cineasta Agnès Varda. Com a câmera na mão, ela entrevista pessoas para quem catar frutas é um modo de vida ou uma filosofia. Sempre inovadora, a diretora belga cria aqui o que é basicamente um dos melhores documentários de todos os tempos, em sua constante busca por matéria-prima. Os Catadores e Eu está disponível no MUBI, com legendas em inglês. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast. One, two, three, four. Abre aspas. Estamos muito felizes de ver tantas pessoas adoráveis aqui hoje. Certamente esperamos que todos gostem do show. E lembre-se, não importa quem você é e o que você faz para viver, crescer e sobreviver. Sempre vão existir algumas coisas que fazem todos nós iguais. Você, eu, eles, todo mundo. Todo mundo. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 49 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com uma fala de Elwood Blues, personagem criado e vivido pelo comediante Dan Aykroyd em Os Irmãos Cara de Pau. Fala icônica que abre a música Everybody Needs Somebody, um dos grandes sucessos dos Blue Brothers. E o filme de 1980, dirigido por John Landis e co-estrelado por John Belushi, é o tema deste episódio, mais um gravado através do nosso Cineclube virtual. Pois é, Os Irmãos Cara de Pau foi escolhido pelos padrinhos e pelas madrinhas do Cinematório para a discussão do mês de dezembro. A gravação foi feita antes das festas de fim de ano e agora a gente começa 2018 no ritmo contagiante do blues. Sem dúvida alguma, um dos destaques desse filme que marcou os anos 80. E é engraçado pensar nisso porque Os Irmãos Cara de Pau foi um sucesso fora de época, né? Trouxe o blues para os holofotes numa década em que não era um gênero musical popular. Durante o podcast a gente fala mais sobre isso, ao lado de dois companheiros da nossa equipe. O Guilherme Tomasi, que é nosso colaborador, já esteve aqui no Cinematório Café outras vezes, ele que é fã de carteirinha dos Irmãos Cara de Pau, e a Marina Oliveira, da equipe do podcast Plano Sequência, que integra a família Cinematório. Lembrando que nosso bate-papo tem spoilers, então recomendamos ver o filme antes de ouvir o programa. Se você nunca viu Os Irmãos Cara de Pau, tá aí a oportunidade. E antes de deixarmos você com a conversa, alguns recadinhos. Primeiro, se você ainda não assina o feed de podcast do Cinematório, recomendamos fortemente que você faça isso. Agora. Os links para você adicionar nossos programas ao seu aplicativo favorito de podcasts estão na página deste episódio. Assine o feed geral para receber todos os programas da família Cinematório. Ou, se você preferir, assine somente o feed daqueles programas que você escolher no menu. É gratuito, gente. Se você usa o iTunes ou dispositivos Apple, avalie o Cinematório Café com 5 estrelas e, se possível, deixe um comentário para ajudar o podcast a chegar a mais pessoas. Também convidamos você a nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. É só procurar por Cinematório nas redes sociais. E claro, venha conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. É só acessar cinematório.com.br e clicar no banner que está na capa do site. A partir de R$1 por mês, você nos ajuda e recebe recompensas dependendo do valor do apoio. Entre as recompensas está a nossa super newsletter semanal, com dicas de streaming, um conjunto de links para notícias, vídeos e outros assuntos cinematográficos, e tem também o nosso Cineclube virtual,
onde você pode indicar e escolher os filmes que discutimos mensalmente via videoconferência, como é o caso aqui deste episódio sobre os irmãos Cara de Pau. Bora lá! Agora, puxe uma cadeira, ajeite o fone de ouvido, pegue a sua xícara e venha conosco nesta missão divina. Estamos aqui então, eu, o Guilherme, a Marina e a Raquel, para falarmos sobre esse filme dirigido pelo John Landis, em 1980, o roteiro escrito por ele junto com o Dan Aykroyd, baseado em personagens que o Dan Aykroyd e o John Belushi criaram, né, quando eles formaram ali uma banda mesmo, né? Esse filme surgiu de uma banda que eles apareciam no Saturday Night Live, né, o famoso programa humorístico que é transmitido até hoje lá nos Estados Unidos. Isso ainda nos anos 70, o filme é de 1980. Então, a partir desse sucesso dos Blue Brothers, foi feito um filme, né, baseado criaram ali uma história para esses personagens. E a gente já viu vários filmes, né, baseados em outros sketches, outros personagens do Saturday Night Live. Mas acredito que nenhum outro fez tanto sucesso quanto os Irmãos Cara de Pau. Talvez o Wayne's World, né, que é o Quanto Mais Idiota Melhor, com o Michael Myers. Mas eu acredito que mesmo assim, a influência que teve, né, na época, a popularidade que teve, não chegou perto do que foi os Irmãos Cara de Pau. Uma popularidade que ficou restrita ali durante uma época, nos anos 80, e que não perdurou durante tanto tempo assim, principalmente fora dos Estados Unidos, né? Eles venderam, claro, muitos discos, trouxeram de novo assim, para as paradas de sucesso, né? Vários músicos ali do blues e do rhythm and blues. Mas a gente não observa que depois, por exemplo, nos anos 90, esse filme tem a mesma força. E depois, então, ele praticamente vai desaparecer, né? Acho que acredito que a geração atual talvez nem conheça mesmo os Irmãos Cara de Pau, porque ele parou. Durante muito tempo ele foi exibido na sessão da tarde, na TV aberta e tudo, mas depois disso ele sumiu. Ele não ficou tão na memória coletiva das pessoas quanto, por exemplo, Curtindo a Vida Doidado, Karate Kid, De Volta para o Futuro, né? Mas ainda assim é um filme que tem ainda a sua relevância, principalmente quando a gente observa a forma como ele é anárquico, né? E como ele debocha das instituições. Então a gente vai discutindo aqui durante o podcast, aqui no nosso debate, essas características, né? O que funciona, o que ainda o que deixou de funcionar, né? Tem essas coisas do humor que vai perdendo a graça com o tempo, tem certas questões também que são hoje muito mais problematizadas, principalmente em relação às mulheres, né? A gente vai discutir isso aqui, principalmente através aqui da Raquel e da Marina, mas eu queria começar a nossa discussão com o Guilherme, porque eu sei que Os Irmãos Cara de Pau é um dos filmes favoritos dele, né, Guilherme? Eu, na época inicial do Cinematório, eu lembro que cheguei a escrever algumas vezes sobre Os Irmãos Cara de Pau, ou The Blues Brothers, né? É um filme que se perdeu um pouco nos anos 90. Agora no início do novo milênio. Mas assim, para entender a importância do Blues Brothers, a gente tem que contextualizar a época, né? A gente pega o John Landis, provavelmente na subida para o topo do sucesso dele, dado de entregar 2 anos antes com o Clube dos Cafajestes a comédia mais bem sucedida de todos os tempos.
Então ele era um diretor que naquele momento tinha carta branca. Ele podia fazer o que ele bem entendesse. E ele decidiu fazer um musical baseado em blues, com artistas predominantemente negros, com poucas exceções, que não eram um sucesso na época, e com pano de fundo a história desses dois personagens criados para um sketch dentro do Saturday Night Live. É uma coisa meio louca mesmo. Algo que talvez hoje seria impossível de acontecer. A gente tem que lembrar que esse filme não foi um sucesso. Muito pelo contrário, ele, na época do lançamento, ele foi um fracasso. Ele se tornou um cult depois de muitos anos. O que é interessante é a iconografia que se fez a partir desse filme. As pessoas podem não ter assistido o filme, mas elas reconhecem a iconografia dos irmãos Blues ali. O chapéu, os óculos escuros, o terno, a gravatinha preta. Todo mundo conhece aqueles dois, aquelas duas imagens. Eu me lembro de um jogo também acho que era pra Nintendo, que era baseado também neles. E tinha os dois personagens lá, pequenininhos lá, com o terno, né, o chapéu e os óculos, né. E na época eu nem lembro eu nem tinha visto o filme ainda. Mas já conhecia esses personagens. Então você pega pequenos aspectos dessa situação, por exemplo, a Ray-Ban, no início dos anos 80, nos Estados Unidos, estava em queda. E esse filme reintroduziu o Ray-Ban no mercado. Legal. Então você vê que tem uma certa importância, né? É verdade. Aquele filme com o Tom Cruise, Negócio Arriscado, que ele usa, o Ray-Ban também, foi depois, né? Foi depois. Foi posterior. Pois é, então assim, ou seja, já vem disso aí também. Já é esse cool criado por esse filme, né? O cool ligado a esse all clean e tal. E se você pensa na audácia dele de tentar fazer um musical, fazer um musical baseado em blues, numa época que a gente estava saindo da disco music e entrando naquele glam rock dos anos 80, você vê que é uma ideia absurda. É o tipo do filme que só saiu porque o diretor naquele momento tinha carta branca para fazer o que ele bem entendesse. E aí ele acabou seguindo pro auge, né, do sucesso dele, que foi o Lobisomem Americano em Londres, né? Sim. Grande sucesso, sem dúvida nenhuma, né? E aí ele vai estourar com outros filmes, vai dirigir o Thriller com Michael Jackson, entre outros sucessos de bilheteria da época. E aí do meio dos anos 80 pra frente ele não conseguiu fazer mais nada, né? Pois é, e é um diretor que ainda está na ativa, assim, pelo menos nos bastidores, né? Ainda atua produzindo alguma coisa, até dirigiu até alguns anos atrás, mas sem nenhum tipo de expressão, né? Os filmes que ele fez, né? Acho que nem chegaram a ser lançados aqui no Brasil. E eu li uma entrevista dele recente, em que ele fala sobre como que Hollywood mudou e não tem mais lugar para diretores como ele, o Joe Dante, outros que trabalhavam nessa época e faziam esses filmes típicos dos anos 80, né? Foi realmente assim, uma época em que os estúdios bancavam esse tipo de produção e não estavam tão preocupados com essa coisa de franquia, né? Que hoje em dia é o que os estúdios estão investindo mais mesmo, né? O risco assim, de fazer um filme como esse, por exemplo, é muito raro você... Aliás, acho que é impossível, né? Você pensar hoje em dia um estúdio como a Universal botar dinheiro, né? num filme desse. Que vai gastar muita grana, se a gente for pensar nos cenários que eles construíram, né? Como que eles pegaram aquele shopping lá abandonado e fizeram toda aquela cenografia para ser totalmente destruída depois, aqueles acidentes de trânsito, né? Megalomaníacos, tudo coisas assim que custavam muito dinheiro, né? Mas que na época os estúdios estavam dispostos, né, a gastar com essas coisas, né? Ali na subida, né, desses blockbusters, dessas grandes produções ali. E essa questão dos carros é engraçada, né? Porque o Blues Brothers, até 2000, quando a continuação saiu, ele tinha o recorde do Guinness do maior número de carros destruídos em um filme, né? Nossa, aquela cena das viaturas de polícia caindo na vala, assim. Carros na sequência, é muita coisa. É muito, cara. Aquilo ali é muito assim. É absurdo, né? Total, parece um desenho animado, né? O filme inteiro, né? Já na primeira cena, quando eles
Ele pega o irmão, saiu da prisão, e aí ele pega o carro. Até ali não tinha acontecido nada extraordinário. E aí, de repente, tem aquela ponte, né? Que tá se abrindo. E aí, de repente, o carro simplesmente voa. E atravessa. Voa, Aí, cai e como se boa. não tivesse acontecido nada, né? E o filme te engana, né? Porque ele... Gente, foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Como o Guilherme já comentou, eu já tinha esse imaginário do malandro de Chicago na minha cabeça, né? Então foi muito fácil perceber as referências. E aí, quando o filme começa mostrando aquela panorâmica da cidade, com as indústrias e tal, eu falei, gente, isso tá parecendo Blade Runner, sabe? As fábricas soltando fogo e tal. Aí aquelas do presídio com os enquadramentos assim, meio deslocados, toda séria a cena, né? Daí, na hora que o cara tá saindo da prisão, já vem aquela piada com a camisinha. Eu falei, gente, esse cara é muito mal. Daí, quando o irmão vai pegá-lo na porta da prisão, que vem aquela luz religiosa por trás, assim, aquele pôr do sol. E o bom é que o pôr do sol, ele sai de dentro da prisão, não é nem fora. Gente, esse é um deboche com a minha cara, não é possível. Faz essa introdução toda séria, né? Pra depois vir a sucessão de palhaçadas depois. É muito debochado. E é curioso que é também uma introdução sem som, né? É um musical e aí não tem música. Essa introdução é toda séria mesmo. E aí depois eu fui pensando sobre isso. Acho que é porque, assim, tem muito a ver como que eles funcionam em dupla, né? Até ali eles estavam separados, né? O irmão estava preso e o outro ali indo buscá-lo. Então, de certa forma, nessa introdução, não tinha por que ter música, exatamente porque eles estavam separados. Aí, a partir do momento que eles encontram, é que começa a diversão, que começa a anarquia, que começa a música mesmo. Ele gera até uma expectativa, de certo modo, né? Que eles ficam falando da tal banda. A gente não vê a banda, a gente vai ver a banda mais de meia hora depois do filme, né? Quando a banda aparece, é um arraso, né? É uma expectativa que ele te gera desde o começo. Mas o que eu acho mais interessante é que a premissa do filme é muito simples. Eles têm que salvar o orfanato que eles foram criados. Eles vão fazer isso de todos os jeitos possíveis, eles vão fazer. Mas é hilário, assim, quando ele recebe a mensagem divina, sabe? Naquele culto de jazz lá com o James Brown. Aquilo ali é muito bom, né? Desce uma luz, assim, as nuvens abrem, desce uma luz e ele tem um momento de iluminação ali, é uma chacota sem fim, sabe? Não, e o James Brown tá se divertindo o máximo ali também, né? Nem tá atuando, né? Nem parece que tá atuando. Não, eles gravaram ao vivo mesmo. Mentira. Foi ao vivo, porque o James Brown, ele não conseguia fazer a música da mesma forma em todos os takes. Isso tá nos extras do Blu-ray. Aí eles comentaram que não tinha como fazer a mesma gravação, porque ele sempre que ele ia cantar, ele cantava de um jeito muito específico. E aí eles resolveram gravar ao vivo. Foi a performance ao vivo mesmo que foi e deu certo. Do you see the light? É muito bom, velho. Trampolins dentro da igreja, as pessoas pulando de trampolim, é maravilhoso. Aquilo não são trampolins, são pessoas espiritualmente elevadas que É o poder do jazz, do blues and rhythm, né? É maravilhoso. E é interessante isso, porque até nesse parâmetro é um filme meio caótico, né? Porque você vai chamar não atores para ter participações significativas no filme, e aí até a parte que aparece a Aretha Franklin, assim, você vê que ela não é atriz, né? Ela tá ali porque ela é Aretha. Canta demais, mas na parte da atuação fica meio esquisito, assim. Dá pra ver, né, que ela não tá cantando mesmo, né? Ela tá falando a letra da música ali, mas tem até uma desincronia. No caso dela foi o playback. Mas é por isso, é porque ela não é atriz também, né? E aí fica uma coisa. Mas foi essencial, né? Ter escolhido as pessoas que, de fato, fizeram história pro blues, assim. Eu vejo esse filme como uma grande homenagem, assim, apesar de toda a palhaçada, só o fato do elenco, como o Guilherme falou, ser majoritariamente negro, gente, não dá pra fazer um filme de jazz, de blues, sem ter cultura negra, né, envolvida. Impossível. Essas sequências em que eles vão pro subúrbio de Chicago mesmo lá,
para aqueles bairros pequenos e a música tocando no meio da rua e as pessoas interagindo, é muito bom para ambientar o cenário do jazz mesmo a decadência do cenário musical do jazz acontecendo nos anos 70, a gente vê que lá onde ele é raiz ainda acontece de maneira muito forte, né? E a banda toda é formada por músicos de verdade, né, que trabalhavam com os dois nas apresentações, né, gravaram os discos e tudo. Então eles escolheram, né, junto ali com o Paul Shaffer, né, que é o diretor musical, eles escolheram a dedo, né, cada um dos músicos ali. Eles são creditados no final do filme, né? E assim, eu acho interessante que se você pega a gama de artistas que eles colocaram nesse filme, o Cab Calloway, o James Brown, o Ray Charles, a Aretha Franklin, John Lee Hooker, e aí vai, vocês veem, a gente consegue ver que eles tratam esses artistas com todo o respeito do mundo. Total, O Ray Charles é muito bom, né, a cena dele. E Muito mesmo bom. assim não deixaram de zoar com a cegueira do... Ele lá pregando cartaz de cabeça para baixo. Muito bom. E assim, e eles tratam esses artistas com uma deferência que é visível. O contrário acontece quando eles vão falar da música de branco, né? E eles vão zoar aquela música de branco da pior maneira possível, porque a única música que eles sabem tocar é o tema de um seriado de TV do de Faroeste. O próprio ambiente, né? O bar, assim, parece que o pessoal é tão ignorante, né? Porque até quando eles estão gostando da música, eles estão vaiando e jogando garrafa de cerveja nos cantores, né? Que é outra cena absurda, né? Daquela chuva de garrafa e... Não, esse negócio do absurdo é tão legal que eles parecem que são feitos de borracha, né? Porque ninguém se machuca, né? Não só nesses acidentes de trânsito incríveis que acontecem, mas também nessa cena, porque tá voando caco de vidro ali pra tudo quanto é lado e ninguém se machuca. É muito desanimado. Agora eu lembrei de um detalhe, assim, que eu falei, gente, parece que eu tô assistindo, sei lá, Tom e Jerry. Quando ele tá saindo da prisão, e aí o cara, o carcereiro lá, todo ignorante com ele, menosprezando, o cara, não, assina aqui o papel. Aí ele vai e assina com um X. Isso é tão coisa de desenho, né? Total, E é muito engraçado, porque, de fato, assim, não acontece nada com eles, eles estão determinados naquela missão, né? E a missão segue o filme inteiro. A gente tem que lembrar, estão sempre numa missão de Deus. Sim, exato. E aí é incrível isso, porque eles estão muito conscientes de que nada vai acontecer com eles. É quase como se eles estivessem conscientes do próprio filme. Assim, como se o Deus que eles estão dizendo é o diretor, sabe? Olha, nada vai me acontecer aqui, porque eu tô dentro desse espaço do cinema. E aqui, sabe, a gente vai chegar até o final do filme. E nós vamos ser os heróis. Eu achei isso genial também. Mas fica tão absurdo o negócio que aparecem uns nazistas americanos lá, no meio do negócio. Assim, como que eles tiveram a ideia de enfiar isso, sabe? No meio Essa ideia, eu posso te responder isso. Isso é baseado num fato real que aconteceu em Illinois, perto de Chicago, onde nazistas americanos judicialmente conseguiram o direito de se expressar. E eles foram fazer uma parada nazista no meio dos Estados Unidos no início dos anos 80. Foi dali que eles tiraram a expressão. Mas não teve uma recente? Na vida real, ninguém passou por carro. Mas devia ter passado, né? Eles fazem muitas coisas que a gente tem vontade de fazer. Por exemplo, eu me sinto completamente representada naquela cena do restaurante chique. Nossa, eles estão bebendo, sabe? O cara, é ridículo aquele Mauricinho lá. E eles comendo tudo e se divertindo com a comida. E assim, todo mundo naquela coisa, né? Aquela elite branca que tem que comer certinho, polida, super educada, e eles lá super anárquicos, assim. Então eles, sei lá, representam essa libertação mesmo. Agora, essa questão da manifestação de nazista teve recentemente também, né? Eu acho que foi no início do ano. Eu ia mencionar exatamente isso. Quando teve a manifestação em Charlottesville, um dos primeiros memes que apareceu foi uma imagem dos Blues Brothers com a caption embaixo escrevendo I hate Illinois nazis. Pois não tá tão longe, isso ainda acontece.
Sinal dos tempos mesmo, né? Desse retrocesso que a gente viu. Nesse ano de 2017, um diretor faria um filme fazendo chacota com isso, né? Porque eu acho que o interessante dos Irmãos Cara de Pau é que, assim, eles são cara de pau, né? Como sugere a tradução, porque o assunto é sério, querendo ou não, você ter uma manifestação nazista é para preocupar. E eles não estão preocupados, eles passam com o carro por cima e meio que resolve a situação, sabe? E a cena final com os nazistas é a melhor, assim, aquele carro caindo do céu. E aquilo ali, cara, eles jogaram o carro mesmo, de um helicóptero. Eu jurava que era uma miniatura, mas era o carro mesmo. Não, mas ficou muito, muito realista para ser miniatura aquilo. É. Nossa, Mas até quando cai no chão é o carro de verdade, quando faz aquele buraco. Eu acho que sim, fizeram só uma cobertura ali, né, pra fingir que era o asfalto. E Destruir o carro mesmo. O carro foi jogado e estatelado. É. Nossa. Está o carro de helicóptero só para jogar ele lá de cima. Aliás, as cenas de perseguição de carros também são muito legais, né? São, e aquela lá na cidade, que eles passam embaixo daquela ponte, né, do trem, lembra muito Operação França, né, a perseguição final. Então, se bobear é também uma brincadeira com Operação França para depois cair naquela completa absurda ali das viaturas. E eu acho a direção bem eficiente, assim, nesses momentos de perseguição. Aí quando a perseguição culmina naquela invasão do prédio, é para fechar com chave de ouro. Aqueles policiais descendo de rapel. E é tudo bem ensaiadinho, assim, bem orquestrado, né? O que é mais engraçado. E aí vai chegando todo mundo, né? Exército, bombeiro. É muito bom a hora que eles estão lá dentro do prédio, sendo perseguidos também. E quando todo mundo invade a sala, todas as armas apontadas para eles, assim. Também é um plano muito bonito, né? Assim, esteticamente é muito bonito. É tipo eles contra o mundo. E a ponta do Spielberg, né? Também ali, que é engraçado. Você não espera, ele vai aparecer o Steven Spielberg do nada. Na tradição do John Lee, sempre tem as pontas, né? Tem a ponta do Frank Oz na prisão, no início. Sim, sim. Que depois tem uma brincadeira na hora do shopping, né? Que o cara fala que quer comprar a boneca da Miss Piggy, né? E o Frank Oz dublava ela nos Muppets. E fazia os marionetes, né? Manipulava os marionetes. São as pontas E só tem pra a Twig. fazer ponta mesmo, assim. Você falou da Twig, né? Ícone de moda dos anos 60, Twig. Que aparece muito rapidamente também. Né? O Renato comentando desse plano final lá das armas apontadas, tem uns enquadramentos muito legais, assim, nesse filme, que fogem do comum, né? Tem um filme de comédia, assim. Aquela cena mesmo inicial no orfanato, né? Quando eles estão subindo as escadas e tem um plano baixo, assim, filmando de cima, a freira fica até meio fantasmagórica, né? Não, e aquele Jesus te encarando, sabe? É tudo muito opressor. Isso eu acho interessantíssimo. Não, tem, assim, apesar de todas as galhofas, tem uns comentários muito interessantes, né? Eu penso que das personagens femininas, assim, a freira que menos me incomoda. Assim. Sim, ela é bem subversiva até. Porque ela fala uma coisa... A representação feminina nesse filme é complicada, né? Não, demais. Nós temos 3 personagens femininas, basicamente. Nós temos a Aretha, a freira, a Pinguim, né? A Pinguim. E a personagem da mulher misteriosa, que é a Carrie Fisher. Né? E tipo assim, ninguém explica por que a freira chama Pinguim, né? Qual é o sentido? Mas assim, apesar das personagens femininas serem muito diferentes e até de origens diferentes mesmo, elas têm uma coisa em comum, elas são totalmente ignoradas, né? Ninguém tá nem aí porque elas pensam, porque elas querem. Isso é muito problemático. Eu tava até pensando nisso, porque a própria personagem da Aretha, ela meio que reflete aquele estereótipo da solidão da mulher negra, né? Assim, quando ela consegue encontrar um parceiro, ela não tem voz no relacionamento, sabe? Uhum. Eu fiquei pensando até na própria Aretha, o que ela passou enquanto mulher negra, assim. Até nos anos 80, quando ela já era famosa, ela já tinha conquistado um certo respeito no meio artístico, ela ainda tinha que entrar pela porta de serviço, pela porta dos fundos, para fazer o próprio show.
por ser mulher, por ser negra. E aí eu fico pensando ela sendo colocada nesse papel, nessa posição no filme, e eu acho que sem questionar também. Acho que as mulheres não questionavam tanto nesse momento. Hoje em dia a gente já está aqui questionando isso. Fiquei pensando nisso. Com certeza. Nos anos 80 isso provavelmente passou despercebido. Mas, de fato, eu também me incomodei bastante. Até pela história dela também. Porque eu acho que ela tá ali também sendo homenageada. Afinal de contas, ela também tá na história do blues, tá na história da música negra. E não escolheram ela à toa. Só que deixaram ela numa situação de submissão, né? De não voz. Assim, eu tô dizendo que eu quero, mas aí o marido simplesmente ignora e tchau. E aí se encerra essa homenagem a ela, assim. Então eu achei que não foi uma homenagem tão bem feita quanto a homenagem feita aos outros cantores homens, aos outros artistas homens. Em relação à personagem da Carrie Fisher, pior ainda, porque, assim, completamente dispensável, uma personagem que você não sabe de onde vem, o que tá acontecendo, até rola um mistério ali no início e você fica sem saber, né? O que será que ela é? Por que ela tá tão furiosa atrás deles e tal? E aí, de repente, pra se resolver daquele jeito, numa piada que eu achei muito boba. E só reforça aquele estereótipo da mulher rejeitada, histérica, que não aceita ser deixada pra trás, sabe? E que, no fundo, ela só tá buscando uma oportunidade pra perdoar o cara, sabe? Exatamente. Deu um beijo nela pra cair mole nos braços dele e perdoar. Eu acho a personagem dela muito pior, assim, do que a Aretha Franklin. Porque a Aretha ali tá, querendo ou não, tá sendo homenageada, né? A dela. E o pior é que tem muito filme hoje em dia ainda com mulheres com essa única motivação, né? Sim. A princípio eu pensei que ela fosse uma assassina de aluguel, sabe? Eu também fiquei pensando que ela deve ser um tipo de assassina, com tanta arma e explodindo as coisas. Ela explodiu o prédio inteiro. Aí eu tava achando ela bem fodona. E aí, quando chega na resolução, pra gente saber quem, afinal de contas, ela acontece aquilo, né? Aí foi muito frustrante. Por ser a Carrie Fisher, que naquela altura já tinha fama por ser a Princesa Leia. Né? Pois é, isso que eu fiquei mais assim, poxa vida, é a Carrie Fisher, gente. Olha o que vocês estão fazendo, é um ícone de Star Wars. Mas eu penso a Carrie Fisher enquanto atriz, assim, só devia chegar esse tipo de papel pra ela, sabe? Ainda mais anos 80, né? Ela fez a Leia aqui presente, mas aí a gente tem uma comédia romântica aqui, você vai ser a ex-vingativa. Você vai ser a rejeitada possessiva. É complicado. Da Freira, a personagem da Freira, eu acho ela muito hilária, assim, porque eu vejo ali uma crítica muito forte, assim, a essas figuras cléricas, né, religiosas, assim. Ao mesmo tempo que ela tá ali pedindo uma ajuda, pedindo meio que uma esmola, ela bate neles com a régua, né? E esse era muito comum há uns anos atrás, hoje em dia não tem mais, né? Ainda bem. Mas naquela época era muito comum, né? Ainda mais os reformatórios, nesses orfanatos, né? Esse tipo de educação com punição física, né? Acho que a Freira tá mais representando uma instituição mesmo, assim. Mais do que a força da crítica é institucional, digamos. Até a forma como ela entra e sai de cena, né? Ela não é uma pessoa, ela parece um movimento, assim. Ela entra de carrinho, sabe, escorregando e sai de costas. É assustador. Ele subverte essas figuras religiosas católicas, no caso, né? A freira, tem ali o Jesus na cruz e tudo de uma forma muito demoníaca. É um negócio, assim, monstruoso, né? Uma coisa pra assustar. Já na outra igreja, que é a Igreja da Cultura Negra, ele faz o contrário. Na Igreja da Cultura Negra é alegria, é libertação, é a iluminação. Então eu achei... Ele tá o tempo todo fazendo esse contraponto, né? De homenagear a cultura negra e zoar com o que é da cultura branca, digamos assim.
Em relação aos momentos musicais, assim, o que vocês acham na questão da direção, assim, até da coreografia? Vocês acham que o diretor é um bom diretor de musical ou ele funciona melhor para cenas de ação de comédia? Eu gosto mais das cenas de ação, embora as cenas musicais sejam ótimas, né? Mas acho que elas são melhores por causa das músicas e da dança, né? Da performance dos atores do que pela direção mesmo, porque fica uma coisa meio transmissão de show, né? Principalmente nas duas cenas em que eles estão se apresentando. Mas nessa cena da Aretha Franklin, é uma direção bem até convencional, assim, né? Ele tenta fazer essa coisa do musical, o próprio John Landis fala que ele é muito fã, né, dos musicais clássicos e tudo, mas você vê que ele não tem a mão boa, né, para dirigir esse tipo de cena, né, para dirigir danças. Mas eu acho que acaba que funciona, né? Mas eu prefiro quando ele faz as cenas de ação mesmo. Essa cena da Aretha Franklin tem problemas sérios, né? Porque chega num certo momento que ele deveria abrir o campo de visão para mostrar todo mundo que tá envolvido na cena. E ele não faz isso. Ele corta a cabeça do pessoal que tá dançando no fundo. Ainda mais musical. E ele mesmo admite esse... Ouvi o comentário, ele falou, não, eu cometi um erro aqui, eu saí a coreografia toda e eu cortei ele aqui no meio. Eu acho que até por ser uma locação mais fechada, né, se tem um espaço menor ali, teria que ser muito bem coreografado, assim, Com certeza. Né, para conseguir fazer essa direção espetacular. Mas aquele momento musical deles na loja de instrumentos, e depois eles vão pra rua e tem tipo umas 300 pessoas dançando. Aquilo é muito empolgante. Muito bom. E a do final também, a dos créditos finais na prisão. Porque nem tem coreografia, mas o pessoal vai à loucura, assim, vira um caos, né, na prisão. O pessoal começa a escalar o prédio, assim, subir em cima das estruturas. Eu acho que a força da música, essa homenagem pra música, ela ajuda muito, né, nesses momentos musicais mesmo. Agora tem uma cena ali na hora que eles estão se apresentando, né, já no show mesmo, e que tem aquele momento que é incrível você ver o Dan Aykroyd dançando, né? O que ele faz com o joelho é algo assim. Fiquei impressionada. Ele nunca mais deve ter conseguido fazer de novo. Pra dançar daquele jeito. E justamente por isso eu acho que também é um momento em que o John Landis deveria ter privilegiado o ângulo, porque ele filma de trás, né? Não sei se ele não estava esperando que o Dan Aykroyd fosse fazer aquilo, mas eu acho que é justamente o momento que ele devia, né, colocar a câmera de frente pra gente ver ele dançando bem, né? Eles mas usam mesmo muito assim o é uma corpo. Coisa fantástica aquilo ali. Um momento muito bom do filme. Confesso que dancei na frente da TV, assim. Mas isso é uma coisa mesmo de ele não tá esperando. Ele devia estar preparado, porque eles usam muito o corpo como expressão também. Eles têm as próprias dancinhas, não é só uma interpretação de uma música, né? Não é só vocal. Eles também são performers. E como performers, ele devia estar se preparando para esse tipo de coisa, né? E aí chega nessa cena que é ótima, porque o cara tá fazendo algo que é super difícil, aquele passo. E aí de longe. Você pode até supor que é um dublê, cara. Né? Porque tá de costas, mas é o próprio ator. Né? Mas tem uma cena também interessante. Ele tenta fazer outro tipo de combinação entre cena e música, né? Aquela hora que eles estão entrando... Quando eles estão escondendo dos policiais para entrar onde vai ser o show. Pouco antes. Os passos deles acompanham a música, sabe? Eles estão andando aos poucos para tentar se esconder dos policiais, mas ao mesmo tempo a música tá acompanhando. Então acho que ao longo do filme ele foi tentando fazer rimas, né, com música e cena, assim, de diversas formas. Algumas deram certo, outras não. De certa forma ele foi experimentando, assim, eu quero fazer esse musical e eu quero tentar um musical de diversos modos, né? E esse eu lembro de ter reparado isso, porque eu achei esse legal, assim. Essa coisa poderia ser uma dança, mas não é, e ao mesmo tempo sabe? Querendo ou não, é um passo ritmado, assim, porque ele tá calculando cada movimento
pra explodir o pneu dos policiais e entrar no lugar. Eu acho legal que, assim, além de ser uma homenagem pro ritmo musical, eu sinto uma homenagem para a própria cidade, né? Para Chicago, assim. Porque Chicago é um cenário muito, muito importante pro jazz, né? Pro R&B. Depois eu fiquei até pensando no próprio musical, né? Chicago, assim. Como é forte o cenário, a cidade em si para essas referências musicais, para esse malandro no subúrbio e tal. Agora, e o John Belushi, né? Um ator que a gente perdeu muito cedo, né? Ele morreu, tinha 30 e poucos anos, e ele fez mais sucesso ali ainda nos anos 70, né? No Saturday Night Live. Também já tinha feito o Clube dos Cafajestes com o John Landis. E chegou a fazer o 1941 com Spielberg, né? Um ano antes dos Irmãos Cara de Pau. E, cara, é um ator que realmente, assim, a gente, quando vê o pouco que tem disponível, né, assim, dos filmes que ele fez, dá vontade de querer, né, imaginar, né, como que seria a carreira dele, porque ele é muito carismático, né? Sim, tem umas expressões no filme, os diálogos, e tem umas frases, quando ele diz, assim, ficam muito marcadas, assim, na cabeça. E tudo por trás do óculos, né? Consegue ter essa expressão. Tem até um momento no final do filme, a última vez que a Carrie Fisher aborda ele, né, que ele vai pedir clemência, pelo amor de Deus, menino. Essa hora que aí bate uma iluminação e a gente consegue ver a sombra dos olhos dele por trás do óculos, né? O único momento, assim, que é o momento que ele tá totalmente entregue ali de 4, não me mata, por favor, mas o restante do filme a gente não vê a expressão dos olhos dele, né? Dá até uma questão assim, meio blasé para eles, né? Que eles estão aprontando, explodindo o posto de gasolina, perseguição policial, e eles estão com aquele semblante assim, como se nada tivesse acontecendo, né? E é tão importante a participação dele que na continuação que o Dan Aykroyd fez em 98, se eu não me engano, não funciona, porque o Dan Aykroyd sozinho não é a mesma coisa, né? E mesmo ele trazendo ali o John Goodman, o garotinho que é muito chato, e não consegue ter a mesma química. E aí é um dos motivos, né, não só esse, mas um dos motivos do filme ser tão decepcionante, né, Guilherme? Não, é verdade. Essa continuação, ela não tem nada que salva ela. Tem o James Brown, pô, e o B.B. King. Eles incluem outros artistas que não estavam presentes no filme original. Tem artistas remanescentes de outros gêneros, mas ela não tem. É aquele tipo de... Você faz uma continuação 20 anos depois. Devia ter prestado mais atenção no que o próprio filme original diz no início, né? Tipo, não existe sem os dois juntos. Nada existe sem os dois juntos. Justamente. Me parece que já foi ali uma coisa do Dan Aykroyd mesmo, já está num período de ostracismo, aí quis resgatar um sucesso, né? E assim, ele tenta refazer muitas coisas que deram certo, né, no primeiro filme, e aí não rola no segundo, tipo essa coisa dos carros batendo, das viaturas, a própria cena da Aretha Franklin, ele refilma, né? Total, né? Então tem umas coisas que você vê assim que é forçação de barra mesmo. Né? Até pelo tempo corrido, né? Eu não vou fazer hoje daqui 20 anos achando que vai funcionar. E vocês não acham, assim, pelo menos eu sinto um pouco assim de falta de tato e de um pouquinho de desrespeito com a pessoa que fazia dupla antes, né? Tipo assim, por exemplo, o Jim Carrey morre, daqui 20 anos eu vou fazer um Debi Lloyd e vou chamar outro humorista para substituí-lo no filme, sabe? Quando os dois estão vivos, é interessante trazer de volta pra gente matar essa saudade, pra ter até uma releitura em cima daquilo, mas, sabe, morre uma pessoa, o negócio já é uma dupla, sabe? Uma dupla dinâmica, e você tira um pra substituir com outro, que não tem nada a ver. Bom, tem alguns filmes que eles não têm dentro da essência deles a ideia de uma continuação. Sim. É como Curtindo a Vida Doidada. Você for fazer uma continuação da história do Ferris Bueller, você vai fazer o quê? Matar o trabalho? Matar o bingo, né? Porque agora ele já tá idoso.
Matar o bingo. Tabular o bingo. à noite. É que eles falam que a continuação não oficial do Curtindo a Vida Doidada é o Eleição, né? Ah, não. Cara, Onde o mas Ferris virou o professor da escola e ele tem que lidar com uma pessoa que era pior do que ele na época. Ah, isso é ótimo. E é o caso dos Irmãos Cara de Pau. Não tem, é um filme fechado. Ele tem início, meio e fim. Ele começa na prisão, acaba na prisão. Aham. Feito uma nova história. Eles têm uma motivação nesse filme. Eles querem salvar o orfanato. E eu gosto E uma motivação nobre ainda por cima, né? Mas assim, é meio torta, né, os métodos deles, mas eu gosto que tem uma consequência no final, sabe? E não seja. E apesar disso, não é pessimista, não é trágico, né? Eles estão presos, mas estão fazendo festa dentro da prisão. Parece que não mudou muita coisa. Mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês acham que precisava de 2h30 para esse filme. Eu confesso que eu não sinto muito, assim, ele não me cansa, não. Também não me cansou, eu nem percebi. A continuação é menor, mas eu acho mais cansativo. Inclusive o Marcel Dias tá lá no chat, ele tá falando que assistiu a versão estendida, né? E falou que os números musicais são mais longos e tá perguntando se a gente tem preferência, né, entre a versão do cinema e essa versão estendida. Eu, particularmente, eu não gosto da versão estendida, porque ela tem umas explicações para algumas coisas que são sobrenaturais no filme que perdem o mistério. Por exemplo, eles dão uma explicação por que o carro é indestrutível. Porque ele estaciona o carro toda noite embaixo de um transformador elétrico. E aquilo meio que energiza o carro, né? Que bobagem. Nossa, mas carro mágico não se explica. Vai ver, foi daí que o George Lucas tirou essa de explicar a força, entendeu? Não precisa, gente. O mistério é bom. Isso era uma ideia do Dan Aykroyd, que aí foi cortada na sala de edição. Quando o Dan Aykroyd é co-roteirista do filme, original baseada no sketch do Saturday Night Live. Quando ele entregou a primeira versão do roteiro, então ele criava toda uma backstory pro pessoal, explicava situações que não existiam, e aí o Landis foi cortando, né? Cortou o roteiro e aí foi... Eu acho que o ponto alto do filme, assim, é esse nonsense, né? Esse absurdo que é, e que mesmo assim ainda se encaixa numa realidade nossa aqui, né? Porque tem umas críticas legais, assim, que a gente se identifica lá, mas o melhor do filme pra mim é esse absurdo. Eu fiquei pensando muito no primeiro Kingsman, né? Que eu tive esse impacto também, aquela coisa debochada, não tem compromisso com nada e nem ninguém, eu vou fazer o que eu quiser. E aí você ficar explicando que o carro é blindado. Perde até um pouco do peso anárquico se você for explicar muito, né, as coisas, assim. Você não precisa explicar. Eles estão numa missão divina. É a explicação. Ponto final. Uma missão passada pelo James Brown ainda, né? É verdade. Tanto cumpre o destino final dele, que é levá-los até o fórum, o carro desmonta. Sim. Lá no chat também nós temos a participação do Diego Franco Ferreira, que está dizendo que nenhum fã de blues ou de soul fica desapontado com esse filme, que só pelo fato de um filme de comédia ter uma das melhores perseguições de todos os tempos já mostra que é um filme de qualidade. E ele fala também que os poucos números musicais que o filme tem não possuem coreografias muito empolgantes, mas a música é sempre maravilhosa. É isso mesmo. O forte mesmo é a música, né? Nem tanto assim as coreografias, embora tenha esses momentos que a gente citou aqui. A música, quem canta, e toda essa importância, né, do blues, assim, pra cultura americana e pro resto da cultura de música, porque blues é uma coisa que está presente em praticamente tudo. Como músicos, né, eles fizeram muito mais sucesso do que como comediantes, inclusive. Né? Eles gravaram discos e tudo, venderam muitas cópias. Então, e as apresentações também, né, fizeram. Se a gente for lembrar aí dos vários filmes que tem de bandas, né, que depois também fizeram shows, né, tem o Spinal Tap, The Commitments, os Blues Brothers estão entre os de maior sucesso, né, e funcionam até hoje, né, estão na ativa até hoje. O Dan Aykroyd ainda faz algumas apresentações ainda. Mas
É muito complicado, né? Substituir essas figuras. Sim, sim. Então honestamente, eu prefiro ficar com a memória do original, porque a gente as tem perseguições de carro. A gente tem um exemplo agora do remake dos Trapalhões e do Nossa. Escolinha do Professor Raimundo. Gente, pra quê, né? Mexer com isso. Pra quê, Tem justamente? tanta história inédita, né? Esperando pra ganhar espaço. É isso que me deixa nervosa, assim, com esse lance de franquia e remake, porque tem muita história pra ser contada ainda que os estúdios estão ignorando. Sem falar que, assim, o tipo de humor, ele diz muito sobre a época, né, em que ele faz sucesso. Então, o humor dos anos 80, quando a gente revê esses filmes hoje, a gente já sente uma diferença de algumas piadas que você fala assim, pô, mas hoje em dia isso já não tem mais graça, né? Até porque hoje a gente já tem uma outra percepção das coisas. E na época a gente podia achar mais engraçado. Quando você pega, por exemplo, quando a gente fez o podcast sobre o Jerry Lewis, a gente comentou isso, né? Que o humor do Jerry Lewis na época fazia muito sucesso, né? Aquele tipo dele. Mas hoje, nos anos 80 já estava, né, fora de moda. Hoje, então, né, mais difícil ainda esse tipo de personagem assim, trapalhão, né, que usa muito esse humor físico, conseguiu o mesmo tipo de sucesso, né? O que eu diga, o próprio Jim Carrey, que tá fora de cena, né, também. O humor, ele acompanha muito a sociedade, assim, as mudanças da sociedade, né? É muito mutável. Então você pega os Trapalhões também, acabou, né? Não adianta você recriar os Trapalhões hoje em dia. Primeiro que ali era uma coisa muito específica daqueles atores, daqueles comediantes. Você pegar outras pessoas para interpretar, né, o Didi, o Dedé, o Mussum, o Zacarias fazendo as mesmas coisas, né, já não vai dar certo. E aí você tenta resgatar o mesmo tipo de humor, né, fica uma coisa anacrônica que eu acho que não rola mesmo. Porque até o papel da comédia assim, é fazer comentários sobre o agora, né? Falar do que tá rolando agora. E eu falar de um agora dos anos 80. Mas é interessante que quando o diretor tem tato e tem bom gosto, a coisa consegue sobreviver mais um tempo, né? A gente do plano de sequência gravou sobre o Jacques Tati, assim, e é impressionante. Atemporal, né? Mas é incrível, por exemplo, como que o Chaplin até hoje funciona. É uma figura que usa também desse humor físico, usa do humor de comentário social, mas era um cara tão visionário, né, que a coisa funciona até hoje. Porque até a coisa burlesca, assim, da pantomima, acho que é muito difícil fazer isso hoje em dia, assim. Quando o cara tem talento, imortaliza, né? A gente não pode colocar o John Landis nessa mesma categoria, porque ele é um cineasta bem mediano. É verdade. Teve sua época, né? Teve uns pontos inspirados na carreira, mas fora isso, não dá pra falar muito bem. E esse filme, apesar de alguma piada ou outra a gente não achar tanta graça e tal, problematizar também outras questões, né, como a própria questão feminina, tem muita coisa que a gente se diverte. É um filme divertido, não deixou de ser divertido. Não pra mim. Eu assisti, igual eu falei antes, eu não senti que foram 2h30. Então, pra mim, ele continuou sendo divertido. Apesar dos problemas, das ressalvas que a gente apontou, ele continuou sendo divertido. E o humor dele continuou atual, de alguma forma, assim. Principalmente as críticas que ele faz, né? As subversões, a anarquia, essa questão anticapitalista. Então, eu achei bem legal. Eu gargalhei alto, assim, em alguns momentos. Vou ver no filme sozinha, eu me permiti. Mas é isso. Massa. Guilherme, quer fazer algumas considerações finais aí? Você que tá falando do filme. Eu acho que, assim, quem for de mente aberta assistir um filme de 1980 e contextualizar da situação na época, vai gostar bastante. Levando em consideração tudo que a gente falou aqui, eu acho que é um filme que tem o seu papel na história. Questão iconográfica, ou seja, pelo fato de ser um musical de blues, talvez um dos únicos já feitos até hoje. Mas assim, eu acho que as pessoas não... Se elas querem ter aquilo mais presente, procurem a trilha sonora. E depois tentam assistir o filme novamente para você ver. Nossa. É uma trilha sonora que eu sempre tive e sempre tenho.
Ela já passou por todos os MP3 players que eu já tive, todos os celulares que eu já tive e continua até hoje. Já está no nosso Spotify, no perfil do Cinematório Café. Então, quem quiser já pode ir lá no nosso perfil, ok? Eu também, cara. Eu acho a música sensacional, assim. Inclusive, é muito importante até por isso também, assim, na questão de que foi um filme que trouxe de volta a importância do blues, né? Porque com toda a música disco tomando conta, as batidas eletrônicas, né? Começando a ficar... né? A determinar a tendência a partir de então. E aí esse filme elevou novamente o blues pro lugar, assim, que é importante, sabe? Porque tem muito da história do blues no filme também. Inclusive eu queria recomendar no site Gele10, que é um site que eu uso muito para pesquisa em relação à cultura negra e tal. Gele10.com.br tem um artigo lá sobre a história do blues, e a gente lendo a história mesmo, assim, é uma pesquisa, é um texto grande, tá? Não é um artigo pequeno, já vou avisando. Então você consegue identificar no filme como que ele conseguiu abordar isso também, sabe? A história do blues também, essa questão de estar ligada aos cantos religiosos, vários detalhes, assim. E aí eu penso, é uma homenagem muito bem feita. E essa escolha de ter trazido os próprios protagonistas do blues foi essencial, porque deu voz para eles, assim. Também, igual a Marina falou, de evocar a cidade, porque também foi muito importante para a história da música. Então, com certeza tem seu lugar na história do cinema, sim. E eu também recomendo que veja com a mente aberta. Claro, preste atenção às questões que hoje a gente já tem consciência de que devem ser melhor trabalhadas, mas também prestando atenção nesses pontos positivos e a importância dele para a história do cinema e também na música negra, né? Porque o blues ele foi a primeira e principal forma cultural especificamente negro-americana. Eu me lembro muito de uma das cenas do 12 anos de escravidão, que está acontecendo um velório, né, de um dos escravos, e eles estão ali em volta, que é meio que ilustrando para o nosso imaginário assim, como que surgiu o blues, né? Ali as famílias de escravos negros em volta do enterro, cantando aquela música melódica, triste, né? Daí vem o nome. E que nesse filme ela é retratada como uma alegria tão grande, né? É interessante ver a gênese disso lá atrás, né? Que é um pouco, e essa homenagem legal que aconteceu é um pouco que o La La Land tenta fazer, né? De dar esse espaço, só que aí a gente vai ter um protagonista branco, a gente não vai ter tantos negros, os protagonistas dessa música representados ali, né? Tem o John Legend. Tem o John Legend, que faz uma música eletrônica, um jazz eletrônico. Bom, pessoal, vamos finalizando então o nosso debate sobre os Irmãos Cara de Pau. Quero aqui agradecer demais ao Guilherme, que esteve conosco pela primeira vez aqui no Hangout, mas já é figura carimbada dos nossos podcasts. E a Marina também, que a galera já conhece dos nossos podcasts e também dos Hangouts. E agradecendo também aqui ao Diego e ao Marcel, que nos acompanharam lá no chat. Tô vendo aqui também que o Fernando chegou no finalzinho. Então a gente marca depois o próximo Hangout junto dos nossos padrinhos, e aí em janeiro a gente faz mais uma discussão aqui coletiva sobre um filme que for escolhido. Maravilha, devo dizer que esse foi um dos hangouts do Cineclube Cinematório que mais deu gosto de fazer e de ouvir a trilha sonora. Por sinal, o perfil do Cinematório Café no Spotify
está em ritmo de blues, né, Raquel? Sim, é só procurar por Cinematório Café lá no Spotify e seguir a gente para curtir as playlists temáticas dos nossos episódios. E aproveitando, vamos reforçar o convite para você assinar o nosso feed de podcasts para receber o Cinematório Café sempre que tiver um programa novinho no ar. Você nos encontra nos principais aplicativos para Android e iOS. E para nos ajudar a fazer o Cinematório ser conhecido por mais pessoas, a gente pede que você avalie com 5 estrelinhas os nossos podcasts no iTunes ou no app de podcasts da Apple para iPhone e iPad. Se possível, deixe um comentário. Tá bom, gente? Muito obrigada desde já. Não deixe também de comentar com os amigos, compartilhar o podcast e interagir conosco e com outros ouvintes na página do programa ou em nosso grupo no Telegram. Ou se quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Todos os links estão aí na página deste podcast. Vamos indo e lembramos que o Cinematório Café é oferecido pelo MUBI, um serviço de streaming que conta com uma equipe de curadoria dedicada a escolher filmes realizados do mundo inteiro, desde clássicos a produções contemporâneas exibidas em festivais. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com/cinematório, isto é, mubi.com/cinematório. Tchau, gente, um grande beijo e até a próxima. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!